Olá, estudante! Aqui é a professora Isabelle Domingos. É com grande prazer que eu inicio a disciplina Preservação de Documentos. Esta disciplina ela vai ser muito interessante, muito prática, então a gente vai ter muita informação para trocar. Eu espero que você se anime e venha com a gente nessa motivação, tá bom? Vou te explicar aqui rapidinho quantas unidades esta disciplina terá. Então, a gente vai lá, a gente vai ter 4 unidades, como eu já falei anteriormente, onde a primeira a gente vai tratar ali aqueles conceitos mais basilares. Então, serão o quê? Os princípios, aquelas principais ações de preservação de documentos. Já na segunda semana, a gente vai falar um pouquinho como desenvolver um diagnóstico geral do acervo, como é que você vai lidar com isso. E não só um diagnóstico geral do acervo, vai ter também um diagnóstico de preservação, um diagnóstico especializado para a área de preservação de documentos. Então, não perde, tá ok? Outra coisa, na terceira semana, a gente já vai ali aprender, vocês já vão estar já ali mais, por dentro dos assuntos, dos conceitos. Então, vocês vão começar a aprender como gerenciar coleções sobre um plano institucional de conservação e preservação. Então, antes a gente vai conceituar e depois a gente vai colocar a mão na massa. Já ali na quarta, competência, a gente vai entender um pouquinho sobre gerenciamento de riscos, tá bom? Então, vai ser importante você estudar sobre isso, porque pode acontecer se você está trabalhando ali, estagiando em alguma unidade informacional e acontecer algum risco. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, lá na terceira unidade, você vai lidar com isso e vai ser muito bacana. E para fechar a nossa disciplina, a gente terá a nossa quarta e última unidade, que ela vai tratar o quê? De políticas e estratégias que vão lidar com a preservação digital de acervos. Então, a gente tem a preservação do acervo presencial, aquele documento que a gente tem ali, aquele acesso físico, e temos também o documento digital. Então, tá muito legal. Eu te aconselho a não perder nenhuma videoaula, nenhum podcast. Interage com a gente no fórum, vai lá nos destaques, manda a tua pergunta no AVA. Tem muita coisa boa, gente. Não deixa a gente sozinho falando lá, falando sozinho. Outra coisa bacana também, temos agora um momento síncrono, onde é que acontece ali aquela troca, sabe? Então, assim, tem disciplinas que são teóricas, mas precisam de um embasamento prático. Então, lá naquele momento síncrono, é a tua oportunidade de fazer perguntas mesmo, anotar, professora, eu não entendi isso aqui. Como é que eu vou colocar isso em prática? Lá no momento síncrono, tu vai ter essa oportunidade. E geralmente a gente está trazendo especialistas. Então, eu já estou bolando aqui. Vou trazer um especialista em preservação documental, que ele vai tirar muitas dúvidas. A gente vai, assim, sair tinindo. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, vem comigo, não fica desestimulado, porque tudo que a gente quer é te deixar cada vez mais perto do mercado profissional, tá bom? Então, seguindo, o que é que a gente vai ver aqui nesta unidade 1? A gente vai ver, assim, muito rapidamente, um pouquinho ali, como é que a gente vai lidar com a ética profissional aplicada à biblioteconomia. Então, não dá para chegar numa unidade informacional e agir de qualquer jeito. Então, a gente vai entender isso hoje aqui na videoaula e também no e-book. Na verdade, todos os artefatos que a gente promove, que a gente faz, é com muito carinho. E eles acabam estando todos ali, ó. É um conjunto, então um vai complementando o outro. Então, a minha dica é que você saia fazendo ali a sua trilha do aprendizado, porque isso vai te deixar cada vez mais perto de ser aquele profissional, ó, bacana. Outro ponto, a gente vai ver também quais são aqueles pontos mais importantes dentro de um cenário de informação, da unidade de informação. Por quê? Porque você vai lidar ali no dia a dia. Tanta coisa pode acontecer que na teoria nem sempre a gente vê isso. Então, na prática, é muito diferente. Então, a gente já quer te mostrar um pouquinho aí como é que vai ser essa prática. Outro ponto são os passos essenciais para a preservação e conservação do acervo. Então, logo à frente, você vai entender alguns conceitos que vão diferenciar o que seria preservação,
o que seria restauração e o que seria conservação. Não é a mesma coisa, aí eu vou te mostrar, tá bom? Outro ponto que a gente vai ver rapidamente no e-book, e se der tempo aqui também em nossa videoaula, a gente vai ver um pouquinho sobre os EPIs. Então, são aqueles equipamentos de proteção individual que você precisa utilizar justamente para ficar seguro e segura ali enquanto está utilizando aqueles equipamentos e enquanto também está ajudando o bibliotecário e a bibliotecária da tua unidade formacional, tá bom? Por fim, a gente vai falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre os agentes que danificam esses documentos, tanto físicos quanto digitais, e alguns pequenos reparos. É tudo muito rapidinho, porque a gente tem pouco tempo, mas eu deixo claro aqui que qualquer dúvida, o teu momento é lá no fórum e no momento síncrono. Então, fica ligado nessa dica e não esquece, tá bom? Seguindo aqui, o que a gente vai ver? A Casares, ela deu um jeito de conceituar esses três termos que a gente falou anteriormente, que seria o quê? A preservação, a conservação e a restauração. Então, acompanha comigo aqui no slide, porque isso é muito importante e eu vou te dar um spoiler assim rapidinho. Tem uma grande probabilidade disso cair na prova, então fica atento e segue comigo no slide, tá bom? O que seria, então, preservação? Preservação, ele é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa. Então, assim, a preservação, ela vai lidar com todo. Ela é uma política, ela vai dar normas, ela vai dar aquela orientação para que você possa, então, seguir aquelas diretrizes e, então, chegar junto ali da conservação e da restauração, que já são outros conceitos. Então, a preservação atua como uma política, como um direcionamento. Já a conservação já seria outra coisa. O que seria conservar? Conservar é um conjunto de ações que vão estabilizar ali. Eles visam o quê? Desacelerar aquele processo que vai estar degradando ali os documentos. Então, quando a gente conserva, a gente tenta conservar. A gente tenta tirar ali todo o mal, todos aqueles agentes ambientais, agentes biológicos, todos aqueles problemas de higienização, reparos. Então, conservando, a gente não vai precisar restaurar. Geralmente, assim, na teoria é isso. A gente cria uma política na preservação. Na conservação, a gente tenta manter ali aquela estabilidade, tenta organizar o que a gente pode para que aquele material ele não fique degradado, ele não se acabe tão rápido. Lembrando que a gente está trabalhando com documentos raros, muitas vezes, né? Materiais que vão lidar ali com patrimônio cultural. Então, assim, a gente não está lidando com qualquer coisa, a gente está lidando com informações que fazem parte da memória de um país. Então, é algo realmente muito sério que a gente não pode lidar de qualquer jeito. E já entrando no conceito de restauração, aí a gente já entra num ponto um pouquinho mais complexo. O que seria restauração, professora? Eu estou ficando um pouquinho preocupada. Calma, gente, não é nada demais. É simplesmente um conjunto de medidas que vão ali. O objetivo dessas medidas é estabelecer uma reversão daqueles danos físicos ou químicos. Então, geralmente, o bibliotecário, a bibliotecária, o gestor daquela unidade informacional, ele vai fazer uma triagem. Ele vai tentar entender quais materiais ele tem e o que é que ele pode fazer com aqueles materiais ao longo do tempo, como é que ele pode intervir a modo até assim de não comprometer a integridade daquele material, porque, como eu falei, é um material histórico, a gente está lidando com obras raras e com livros, mesmo livros comuns que estejam em unidade informacional no acervo, eles precisam ter uma vida útil, eles não podem ser jogados de qualquer jeito, simplesmente porque foi comprado, tá ali, eu posso fazer qualquer coisa. Não é assim. É dinheiro público, é dinheiro que sai do nosso bolso, é história, é memória, tem uma função social, então não pode ser feito de jeito nenhum, de qualquer forma. E nós, como futuros técnicos e técnicas em biblioteconomia, a gente precisa estar muito ciente dessa informação, porque ali é o nosso bebê, é o nosso produto, é o que a gente leva ali para o nosso cliente informacional. A gente está fomentando a pesquisa
E a pesquisa, você sabe, a pesquisa científica, ela faz o mundo girar. Então, nós temos uma função social muito bonita, muito importante, que é importante a gente dar essa revigorada, entender a nossa importância e oferecer os melhores serviços para a nossa sociedade. Então, seguindo aqui um pouquinho sobre conceituação, a gente vai falar aqui um pouquinho o que seriam os princípios éticos aplicados à biblioteconomia. Então, como eu já falei, são obras raras, são materiais que envolvem memória, patrimônio cultural. Então, obviamente, a gente não pode trabalhar com esses materiais de qualquer forma. A gente tem que lidar com ética, a gente tem que entender que estamos lidando ali com um universo cultural. Então, a gente precisa realmente colocar todas as nossas atividades, toda a nossa criatividade, todo o nosso olhar, seguir políticas institucionais. Então, eu vou chegar na unidade formacional, vou procurar qual é a política institucional voltada à preservação de documentos dentro daquela instituição. Como é o acesso, como é a disseminação, como é que essa informação ela gira, quem é que pode chegar lá e ter acesso àquele material de obras raras, quais são as regras, a metodologia, qual é o tratamento documental, tudo isso geralmente deve estar descrito em um material. Então, professora, a gente lida com muita regra, que coisa chata. Gente, ao longo prazo você vai entender que isso vai ganhar tempo, essa organização, essa regra, essa diretriz vai te deixar muito mais tranquilo para saber, eu estou seguindo o rumo certo, eu estou seguindo aqui baseado num documento que foi criado aqui por toda uma equipe de especialistas. Então acaba que dá ali um alívio a gente saber que está fazendo o melhor possível para aquela documentação. Então, seguindo, lembrando outra coisa, vai dando print aí nessas telinhas, porque tem uma questãozinha aí de cair de vez em quando, umas perguntinhas que só temos aqui na videoaula, certo? Então, não adianta procurar no e-book, que nem sempre você vai encontrar essa informação. Então, printa, preste atenção, dá aquela geralzinha, porque isso pode cair na prova. Seguindo aqui, a gente ainda falando sobre princípios éticos, o que é que a gente precisa entender? Os livros, os periódicos, base de dados, tudo aquilo que a gente lida na unidade informacional, fotografia, correspondência, tudo isso, eles precisam ser geridos e manuseados com muita responsabilidade, gente. Não é chegar, pegar e deixar de qualquer jeito, se alimentar numa unidade informacional, deixar rasurar, emprestar para um amigo pessoal, tudo isso é antiético. Então eu preciso que vocês fiquem realmente com isso na mente, porque a longo prazo a gente pode esquecer. Então é importante a gente ter esse olhar ético, tá bom? Então é necessário compreender também que a maioria das vezes pode acontecer da gente precisar lidar com códigos específicos e direcionamentos específicos, como eu falei anteriormente. Então, seja numa determinada profissão ou numa instituição, você vai chegar lá, você vai ficar atento e você já vai procurar saber ao bibliotecário, à bibliotecária, ao seu superior, você já vai perguntar como é que a gente lida com isso aqui? Como é que eu faço para lidar com essa documentação? Já existe uma diretriz? Se tiver, bacana, você já está ali meio caminho andado. Caso não tenha, a gente começa ali uma conversa devagarzinho, com cuidado, gentileza, justamente para que aquela equipe comece a prestar atenção de criar essa documentação, porque, relembrando, a gente está trabalhando com patrimônio cultural. Então, a gente não pode esquecer dessa importância, que é realmente algo que vai além. Então, só para fechar aqui esse momento sobre patrimônio cultural, o que é que seria, segundo a Constituição Federal do Brasil? Patrimônio cultural, ele pode ser entendido como os bens de natureza material e imaterial, é onde entra ali nossos documentos, né, nossos materiais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência de identidade, a ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, assim, daí você já tira aqui uma coisa importantíssima, certo? Acabou com o patrimônio cultural de um país, o país pode ficar perdido. Então, é importante a gente ter esse olhar
de ter cuidado, porque assim, a cultura, ela mostra muito quem nós somos, tem a ver ali com nossas raízes. Então, se a gente não guarda, se a gente não organiza, se a gente não faz um processamento técnico, se a gente não tem um olhar com cuidado ao nosso patrimônio cultural, a tendência é que a gente esqueça quem nós somos e aí a gente tenha que recomeçar e sabe-se lá o que é que pode sair disso. Então, vamos ter esse olhar cuidadoso e ético, e eu acho que agora já ficou bem claro isso, não é verdade? Vamos seguir só mais um pouquinho. Diante disso tudo, acaba que a gente levanta um desafio importante para vocês, futuros técnicos e técnicas em biblioteconomia. A gente sabe disso tudo, mas como é que eu vou colocar em prática? Como é que eu acabei de me formar, estou aqui estudando, ainda estou aqui com um pouquinho de dúvida, como é que eu vou lidar com isso? É um desafio da nossa área, não é um desafio novo. E a gente vem realmente tentando estudar, tentando pesquisar e tentando achar melhorias para esse tipo de problema. Então, sabendo assim que, em geral, as coisas materiais, elas se acabam, né? Então, a gente está falando de papel, a gente está falando de materiais perecíveis. Então, assim, é natural que a gente tenha um prazo de vida. E o grande desafio de vocês, futuros técnicos e técnicas em biblioteconomia, é auxiliar o bibliotecário a minimizar esses danos. Então, assim, a gente vai intervir da forma necessária e pontual naquilo que precisa, segundo a estrutura ética. Então, um exemplo aqui bem facinho. Estou estagiando numa unidade informacional, numa biblioteca, e é comum que os estudantes lanchem na biblioteca. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Calmamente, chegar lá, olha, gente, a gente aqui não seguimos, né, esse tipo de procedimento, aqui a gente não pode fazer isso, que chatice, não é legal. Gente, vai cair um pouquinho de café ali, num livro que tem um conhecimento que só tem nele, aquele assunto tá ali e tem vai fomentar a pesquisa de uma forma surreal. E aí, sem querer, eu pesquisando, eu derrubo um café. E aí? Tem outro exemplar desse livro? O que é que a gente vai fazer? Então, é esse olhar, pequenos detalhes, pequenas coisinhas que a gente vai ver. Agora sim, no e-book tu vai ver muito mais. Eu tenho certeza que quando chegar lá tu vai ter exemplos, vai ter casos. O podcast também vai te trazer ali alguns questionamentos que vão te ajudar. E principalmente a aula síncrona, porque eu vou trazer um especialista, ele trabalha com isso, o professor Tony Macedo, ele já trabalha lá na Universidade Federal de Pernambuco, ele já lida com isso há muito tempo, já foi inclusive professor nosso aqui da ETEPAC, maravilhoso, então ele vai tirar essas dúvidas e eu te convido a participar com a gente, tá bom? E outra coisa para fechar aqui, porque a gente não tem muito tempo, né, falando ainda em desafios, é importante que a gente realmente esteja atento e, além de tudo, que a gente conheça tudo ali que está envolvido naquele cenário, daquela unidade de informação. Então, assim que entrar num estágio, assim que entrar numa vaga, tenta conhecer tudo. Vai atrás do acervo geral, tenta entender quais são os assuntos, quais são as divisões, quais os suportes ali que compõem aquele acervo físico, digital, computador, livro, o que é que tem ali naquele acervo? Eu preciso entender. Tem obras raras, tem obras ali de acervo circulante, então isso é bem bacana. Outra questão, método de classificação vigente. O que é que a gente usa? Qual o software? É manual? Eu espero que não. Mas assim, caso seja, como é que a gente faz para colocar ali aquele sistema dentro, automatizar ali dentro de um software? Quais são as possibilidades ali de interação com o usuário? Tudo isso faz parte de um estudo, de um diagnóstico que com o tempo você vai ali aprendendo, olha, vai acabar sendo inerente ao seu condicionamento de trabalho. Outra coisa também, quais são os documentos? Tem política interna? Tem regras? Tem padrões? Tem normas? Tem coleções? A gente lida com que tipo de coleção nessa unidade? A história da instituição, quem criou? O que é que aquela instituição tem como objetivo? Entendeu? Quais são os materiais que tem ali para lidar com a conservação e a restauração de documentos? São materiais adequados? Tudo isso a gente precisa olhar. Então, assim, são muitos pontos. O que eu quero dizer é, vocês não precisam saber de tudo. O importante é saber onde procurar essa informação. Então, você não vai sair daqui sabendo fazer uma restauração,
sabendo conservar, mas você vai ter noções que junto com a sua equipe, seu bibliotecário, sua bibliotecária, você vai aprender muito mais. E o que acontece é que geralmente o bibliotecário, a bibliotecária, ela vai chamar alguém que já trabalha especificamente com esse tipo de material para fazer ali a conservação e a restauração. Isso não quer dizer que você não possa fazer nada. Tem pontos que você vai poder atuar sim, que é justamente conhecer um pouquinho ali sobre esse EPI. Então, eu não vou chegar no material de obra rara sem máscara descartável, sem óculos de proteção. Eu vou precisar utilizar algumas ferramentas, é muito importante, uma touquinha, um avental. Tudo isso está muito mais destrinchado lá no nosso e-book. Eu espero que vocês aproveitem. Chamo mais uma vez, se possível, eu imploro, apareçam no momento síncrono, é muito bacana, está acontecendo uma troca muito rica e eu tenho certeza que qualquer dúvida que surgir aqui, você vai anotar, vai dar um print e vai chegar lá, professora, eu não entendi isso, professora, eu queria uma ajudinha em relação a isso, me mande um vídeo mais prático, me mostre como é, entendeu? Então, esses procedimentos de restauro e conservação preventiva é algo que eu não vou conseguir te explicar em 15 minutos, mas o e-book está lá para te dar essa ajuda e o que você realmente não conseguiu entender, você vai mandar para a gente, fora que você também pode lançar mão de pesquisas, porque nós somos cientistas da informação. Nós trabalhamos com biblioteca, nós trabalhamos com arquivos, nós trabalhamos com a informação e o nosso principal desejo é deixar ali o acesso fácil ao nosso cliente informacional. Então, eu tenho certeza que você será um futuro e uma futura técnica em biblioteconomia maravilhosos e eu posso contar com a tua presença lá no fórum. Esquece não, tá bom? Tchau!